O inimigo fala, a calúnia conta, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior, pode o crente fiel aguardar. Creio observar tudo quanto
Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer essa igreja, viu, Reverendo Kleber? Que bênção! Aqui a nossa chapa era chamada Igreja Viva, né? E aqui eu vejo que é uma igreja viva, um ministério de louvor abençoado, né? Participação de todos os departamentos. Isso aqui faz a igreja ser uma igreja dinâmica e que continue assim, né? Para a glória do Senhor. Amém? Aqui nós temos um conselho também importante. Nós temos aqui presbinaristas. É a primeira vez que eu vejo tanto presbinaristas assim, né? Os presbíteros seminaristas da igreja. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos, no capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 19. Até o versículo 26. Mesmo assentados, mas com reverência, vamos ler a palavra de Deus. Atos 11, 19 a 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano
se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Pela primeira, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Queridos, não sei se os irmãos já ouviram e conhecem a expressão igreja missional. Todo mundo conhece? Já ouviram falar de igreja missional? Missional, né? Missionária, missional. Já o irmão conhece, é uma expressão relativamente nova, um conceito relativamente novo, porque normalmente a gente fala de missionário, missionária, né? E os missiólogos, aqueles que estudam sobre missão, de um tempo para cá, têm começado a refletir sobre a questão da igreja missional, que seria como ser e continuar sendo uma igreja relevante para a comunidade onde está inserida. Esse termo, igreja missional, ele surgiu para diferenciar um pouquinho de missionário, muito embora a distinção não é tão assim, muito notada. O termo igreja missional surgiu para diferenciar um pouquinho da missão mais ampla, a Missio Dei, né, que deve alcançar o mundo todo através de atividades missionárias. O reverendo Timóteo Carricker, que é um pastor norte-americano, né, muito conhecido, ele é um escritor, ele escreveu um livro recentemente, publicou o que é igreja missional, foi publicado pela revista Ultimato. E ele faz lá um estudo muito importante para explicar melhor esse conceito, até mesmo com relação à diferença entre missionário e missional. Missionário, a igreja missionária, refere-se à identidade da igreja como instrumento de Deus na transformação do mundo, mas em contextos mais distantes. Já a igreja missional também refere-se à identidade da igreja como instrumento de transformação do mundo, mas em especial em seu círculo mais imediato. Então aqui a gente já vai fazer uma colocação importante para os irmãos. O primeiro campo missionário que a igreja tem que atuar está muito perto de cada um de vocês. Começa na sua família. Você, como servo de Deus, você tem que ser uma testemunha do Senhor para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus familiares. Ali é o primeiro campo missionário. Depois você vai para os seus vizinhos. E aí vai no trabalho, no bairro, enfim, em contextos mais próximos. Porque às vezes é fácil ser missionário e falar de Jesus para quem você não conhece, ou para quem não te conhece. O problema é quando você tem que falar de Jesus para quem te conhece, testemunhar para quem te conhece. Importante já pensar nisso. Aqui, já conversando com o reverendo Kleber, a gente percebe que essa igreja está bem envolvida aqui com a comunidade. Ele estava me explicando, tem alguns eventos aqui que são feitos aqui na rua, tem a Folia dos Reis aí, que a igreja costuma servir um café aí para as pessoas, né? Isso já é a igreja se mostrando, se revelando, importante para a vida das pessoas. E é isso que deve acontecer. Então a igreja missional é algo que todas as igrejas precisariam aprender a ser nos tempos de hoje, porque os dias são difíceis, as pessoas estão cada vez mais longe de Deus, porque há outras ocupações, outros pensamentos, outras prioridades na vida das pessoas. Mas a igreja continua sendo uma igreja que precisa exercer o seu papel na sociedade onde está inserida. O texto que nós lemos fala de uma igreja
que tem as características de uma igreja missional. Na verdade, o reverendo Timóteo, nesse livro que eu mencionei, ele faz um estudo sobre as igrejas neotestamentárias, ou seja, as igrejas do Novo Testamento, as igrejas que surgiram, né? Desde lá do dia do Pentecostes, quando surgiu a igreja, quando Jesus instituiu a igreja, e aí a igreja foi se espalhando, e foram igrejas sendo plantadas pelos apóstolos, pelos servos de Deus. E a igreja de Antioquia é uma igreja que tem características claras de uma igreja missional. É por isso que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs dessa igreja sobre 3 características de uma igreja missional, realmente missional. Primeira característica, que a igreja de Antioquia era uma igreja espiritualmente saudável, comprometida com o estudo da palavra, com a adoração, com a oração e com o jejum. No texto que nós lemos, nós encontramos os cristãos que se dispersaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, fugindo da perseguição instaurada após a execução do diácono Estevão, como os irmãos conhecem. Enquanto fugiam da perseguição, os cristãos anunciavam a palavra aos gentios, e muitos se converteram, diz o texto aqui no versículo 19 a 20. Muitos gentios, pagãos, foram se convertendo na medida que os cristãos estavam fugindo da perseguição. Enquanto andavam, fugiam, caminham, mas não deixavam de proclamar e testemunhar do nome do Senhor Jesus. Isso levou a igreja de Jerusalém a enviar a Antioquia Barnabé. Barnabé, que todos nós conhecemos, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, como diz o hino, o cântico Barnabé, né, conhecido. Diz que quando Saulo se converteu, Barnabé foi procurá-lo em Tarso e o levou para Antioquia. E o que fizeram lá em Antioquia? Por 1 ano, eles ensinaram a palavra de Deus à numerosa multidão. Ou seja, a igreja de Antioquia era uma igreja que se primava pelo amor à palavra de Deus. E se nós queremos ser uma igreja missional, e quando falo nós estamos falando que toda a IPI do Brasil precisa adquirir essas características. É preciso que haja cuidado com o ensino da palavra de Deus. A palavra precisa ser ministrada. A palavra precisa ser ensinada na vida da igreja. Nós temos Barnabés e Saulos e Paulos e muitos líderes aqui que podem ensinar a palavra, mas é preciso que o povo tenha vontade e desejo de aprender cada vez mais a palavra de Deus. Nunca se esquecendo que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo 119, versículo 105. Amém? Amar a palavra de Deus era o que a igreja de Antioquia fazia. E por amar a palavra e estudar a palavra e meditar a palavra, eles começaram a desenvolver outras práticas de espiritualidade saudável. A igreja lá tinha uma adoração maravilhosa, como essa adoração aqui do povo, que maravilha, que bênção. A igreja de Antioquia era uma igreja que orava, tudo isso encontramos no texto, era uma igreja que jejuava, ou seja, a igreja missional de Antioquia era envolvida em práticas de espiritualidade saudáveis. Vejam, conforme lemos o texto, que enquanto a igreja adorava e jejuava, isso nós vamos ler lá no capítulo 13, um pouquinho para frente, versículos 1 a 3, que diz assim:
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o que nós aprendemos? Que enquanto a igreja orava, jejuava, o Espírito Santo falava. Se nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos, mais do que nunca, intensificarmos a nossa vida de oração. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, jejuar e procurar uma vida de piedade diante de Deus, porque aí nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus para conduzir a igreja nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? É isso que tinha em Antioquia. É por isso que a IPI do Brasil está muito preocupada em despertar toda a igreja para a prática da oração, da prática do jejum, a prática das vigílias. E assim o Movimento Nacional de Oração, que eu sei que aqui os irmãos já estão envolvidos, já vai promover agora dia 6 de março. Espero que a igreja se envolva. 3 horas de vigília. E lá tem os pedidos, os objetivos da vigília. E vamos ter sempre chamadas de vigílias, chamadas de jejuns pelas causas do Senhor, das demandas que a igreja precisa. Inspirados na palavra do apóstolo Paulo: por esta causa nós nos colocamos de joelhos diante do Pai. E isso precisa ser uma realidade constante na vida da igreja, irmãos. Assim nós queremos criar uma rede nacional de oração, interligando as nossas 551 igrejas, todos os presbitérios e sínodos envolvidos naquilo que é a coisa mais importante para a igreja, é a oração. A oração vem em primeiro lugar em todas as coisas relacionadas à vida da igreja. A igreja que ora, ela é abençoada, ela avança, e assim nada poderá deter a igreja. O inimigo sempre tenta impedir a igreja, mas quando a igreja ora, o inimigo jamais vai impedir a obra, não vai parar a obra, porque a igreja está envolvida nessas práticas de espiritualidade saudáveis. O reverendo John Stott, teólogo famoso, falando sobre espiritualidade, ele diz assim: não se contente com uma vida cristã estática, antes tenha firme determinação de crescer em fé e amor, em sabedoria e santidade. Para fazê-lo, cultive a disciplina de buscar a Deus diariamente, pela leitura da Bíblia, pela oração, pela comunhão nos cultos e testemunho de sua igreja. Nós esperamos que essa igreja continue como está hoje nessa busca incessante de ser uma igreja piedosa, que ora, que louva, que adora e que está sempre prostrada diante do Pai. Amém? Essa é uma primeira característica, uma igreja espiritualmente saudável. A segunda característica que aparece no texto, e nesses 2 textos que nós lemos, é que a igreja tinha uma liderança diversificada. Aqui nós vamos falar dos obreiros e obreiras. Aonde os obreiros a trabalhar, como diz o cântico, né? Uma igreja missional, para ser missional e relevante, ela precisa despertar no rebanho diversos líderes para todas as áreas da vida da igreja. Eu percebi aqui que tem líder para tudo quanto é área aqui, né? Que bênção. Muita gente se dispondo a trabalhar. Mas nem sempre é assim. Há igrejas em que o pastor tem que ser o que faz tudo, a igreja só assiste, e às vezes tem pastores que não alimentam ou alimentam isso na igreja, não permite, não ajudam, não desenvolve, né, o potencial das pessoas. Mas o que importa é que a igreja seja uma igreja em que líderes constantemente sejam levantados. E aqui nós vamos falar da igreja de Antioquia. Como nós lemos no capítulo 13, ela tinha uma liderança diversificada.
Diz o texto lá que nela havia profetas e mestres, que eram líderes importantes da igreja. Tinha Barnabé de Chipre, Simeão, chamado Níger, que era negro, significava negro em latim, e eram provavelmente da África. Tinha Lúcio de Cirene, que era da Líbia, costa norte da África. Tinha Manaém, que foi criado por Herodes Antipas. E tinha Saulo de Tarso, eram os líderes da igreja, né? E o apóstolo Saulo, que depois virou Paulo, mais tarde ele vai nos ensinar sobre a unidade orgânica na igreja, onde o corpo de Cristo, no corpo de Cristo, todos os membros são importantes, cooperam entre si e têm diferentes funções, segundo os talentos e dons que o Espírito Santo a todos concede. Aí é importante que os irmãos estejam se perguntando e buscando diante de Deus, quais os dons, qual é o dom que eu posso exercer, que o Espírito Santo pode lhe conceder para você contribuir para a obra do Senhor. Porque às vezes tem alguns que trabalham, outros assistem, pessoas que não buscam os seus dons para exercer o trabalho na igreja. Às vezes são meros espectadores, mas há lugar para todos na igreja para exercerem funções. Há lugar para todos, há funções para todos, há trabalho para todos e todas. Não importa o grau de importância. Na verdade, todos são importantes na igreja do Senhor, desde o pequenininho até a pessoa que é a maior autoridade da igreja, no caso do pastor, né? O importante é que você tenha no coração o desejo de servir ao Senhor com o dom e o talento que o Senhor lhe concede. Às vezes são coisas simples. Eu não sei, não tenho talento, não tenho dom para falar, eu não consigo orar em público, eu não tenho o dom de servir no Ministério de Ação Social e Diaconia. Qual é? Para cantar, que eu sei que tem muita gente com dom aqui para cantar, para louvar, né? Tem muitos adoradores da igreja, que bênção. Mas às vezes, uma mínima coisa que o irmão ou a irmã faz na igreja já é reconhecida pelo Senhor. Até porque, para Jesus, as coisas mais simples são as que são mais valorizadas. E aqui eu lembro, quando fui pastor lá em Avaré e ajudei a plantar a segunda igreja de Avaré, logo no começo, poucas pessoas, mas tinha a dona Josefa. Dona Josefa era uma senhorinha, muito humilde, muito simples. Ainda tinha um quadro ela era epiléptica, mas todos os cultos, ela fazia isso todos os domingos. Quando vinha para a casa do Senhor, ela colhia umas florzinhas lá no jardim dela, colocava num vasinho e trazia e colocava no altar de Deus para ornamentar. Era aquela contribuição que ela fazia para a igreja. Ela não tinha condições de exercer outras funções, mas aquilo era tão importante que eu olhava aquilo e me emocionava. Ela depois faleceu, logo pouco tempo depois. Ela tinha um quadro de doença um tanto grave. Olhando para aquilo que ela fazia, eu me lembrei daquilo que Jesus disse aos discípulos quando contemplava as pessoas contribuindo no gasofilácio. Vinham lá as pessoas contribuir, entregar os dízimos e ofertas. Mas veio a viúva pobre, que só tinha umas moedinhas, e entregou. E Jesus pergunta, quem é que contribuiu mais? Os discípulos já imaginavam que seriam aqueles que deram mais. Mas Jesus disse, não, é a viúva pobre, porque os outros deram do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. É a contribuição que nós devemos fazer para a igreja do Senhor. E você tem condições, tem muita gente que tem talentos para fazer, para servir a Deus, e às vezes está acomodado e não se dispõe a servir. Nós temos que dar graças a Deus pelos nossos jovens e adolescentes estarem aqui. Mas quantos jovens e adolescentes, amigos de vocês, que vocês conhecem, que estão nesse mundo, padecendo tudo isso? Então é preciso que a gente vá atrás deles.
A gente precisa amá-los, envolvê-los na graça de Deus. Depressão é o mal do século. O mundo todo está preocupado com essa doença assustadora, porque tem levado ao suicídio hoje 800 mil pessoas por ano no mundo, que se matam por conta da depressão. O Brasil tem índices alarmantes de depressão e de suicídios, principalmente entre os jovens. Entre 14 a 29 anos é a maior faixa etária, é a maior incidência de suicídio no país. O que a gente pode fazer? O que a igreja pode fazer? Que mobilização precisa ser feita para lidar com uma situação dessa? E às vezes as pessoas com depressão sofrem isoladas, caladas, solitárias. Não tem para quem recorrer. E é importante que os irmãos e as irmãs e a igreja seja uma igreja que também cuide disso. E vai por aí. Vítimas de violência doméstica. As mulheres sofrendo no Brasil, saiu agora na revista Veja dessa semana. No ano passado, 1.300 mulheres foram assassinadas. É o feminicídio no Brasil. E milhares agredidas, mutiladas. Quantas que podem estar aí? Às vezes a gente nem sabe, não conhece, não ajuda, não auxilia, não ampara. E vai. Populações de rua, que aumentam cada dia por conta da crise econômica, do desemprego. Irmãos, igreja missional, ela precisa envolver com a diaconia, as práticas de atividades que possam ir ao encontro das pessoas que estão padecendo. Essa é a igreja que é espiritualmente saudável, que desperta líderes, sempre novos líderes, onde todos sejam engajados na liderança, no trabalho do Senhor, e é uma igreja diaconal. Essa é a igreja que a gente pode dizer a igreja dos sonhos de Deus. E eu encerro com um trecho de uma mensagem, na verdade eu reproduzo resumidamente um sermão que o reverendo Abival Pires da Silveira, para quem não conhece, foi presidente da Assembleia Geral por 3 mandatos, faleceu ano passado, pastor querido, por 37 anos, pastor da primeira igreja de São Paulo. O reverendo Abival foi o pregador do culto do centenário da IPI do Brasil, 31 de julho de 2003. Eu estava lá, não sei, o Kleber também, não sei se teve mais gente que esteve lá em São Paulo. Acho que só os mais velhinhos, né? Só nós dois mesmo, né? Mas o que o reverendo Abival pregou, título, 100 anos depois eu sonho. E o que ele sonhava? Com uma igreja unida, com uma igreja com identidade inconfundível, com uma igreja missionária, com uma igreja peregrina, com uma igreja encarnada, com uma igreja profética, com uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, com uma igreja terapeuta, uma igreja diaconal, uma igreja apaixonada pelo reino de Deus e com uma igreja que nunca deixe de sonhar. E eu acrescento, sonhar os sonhos de Deus, para sermos uma igreja segundo o coração de Deus. Que essa igreja possa realmente adquirir, viver e vivenciar e cultivar essas características da igreja de Antioquia para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs. Amém. Amém, Jesus. Reverendo João, nós vamos encerrar o culto. Quero agradecer e quero dizer para vocês, não só estava lá, como eu tenho o livro, li o sermão todinho que está reproduzido no livro e preguei aqui 31 de julho, dizendo, é o Abival que está pregando aqui. Eu sonho uma igreja.